E aí a gente vai fazer a correção juntos. É um tema bem legal, né, gente? É um tema que a gente usa o tempo inteiro, né? Nosso dia a dia. Professora, Oi, você colocou meu nome na chamada? quem é? Yasmin Alves, sétimo A. Sim, senhora. Obrigada. Por nada. Tá, vocês estão vendo? Tá aparecendo aí pra vocês, pessoal? Sim, tá aparecendo pra mim. Perfeito. Então, na aula... A mim também. Ok. Na aula passada, então, eu expliquei esse conteúdo para vocês. Depois eu postei um vídeo, né, lá no YouTube, mandei lá na plataforma com explicação também, para quem ficou com dúvida e às vezes ficou com vergonha de perguntar, assistir novamente. E mandei esse material. Então aqui tem um resuminho, tá? Que eu não vou ler, que a gente já fez, né? Eu já expliquei todo esse conteúdo. Então tem um resuminho aqui de tudo que a gente falou, né? Então trata sobre cada um dos tópicos, sobre as camadas, né? Sobre a função de cada camada atmosférica, sobre o que é um efeito estufa. Deixa eu só aceitar aqui, tá? Não comentar. Luiz Gustavo. Essa prova de bloco 3 é de que matérias mesmo? É História, Geografia e Educação Física, tá? Não fez ainda, não? História não. A de Geografia e Educação Física já teve ontem, só que História não tem, por causa que a gente estava sem professor. Ah, entendi. Mas são essas disciplinas. Aí aqui, no material também... Tia Neuza ainda tá de quarentena? Eu não sei, meu bem, como que tá. Mas eu acho que ela ainda tá afastada, tá? Aí aqui, ó, tem fenômenos antrópicos. O que são fenômenos antrópicos, gente? Quem sabe me dizer? São ações que são realizadas pelo homem. Isso, então toda vez que tiver a palavrinha ação antrópica, significa que teve uma interferência humana. Quando é ação da natureza, é porque aconteceu de forma natural, tá bom? Então, deixe isso aí registrado na cabecinha de vocês. Aí aqui, né, os principais poluentes atmosféricos e a gente foi para a atividade, então verificação de aprendizagem. Na questão 1, então estava bem assim. Professora, para mim tá travando. Tá o quê? Não entendi. Acho que falou que tá travando, mas pra mim não tá travando, não. Às vezes... Eu acho que ela travou. Ah, deve ter sido a internet dela. Qualquer coisa você entra de novo na Laura. Então vamos lá. A questão fala assim: o efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a existência de vida na Terra. Descreva como ocorre esse fenômeno, explicando qual é o seu papel na manutenção da vida na Terra. Alguém quer falar sua resposta? Eu posso responder sobre a minha resposta? Pode, Malu. Eu coloquei bem assim: é responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de menos 18 graus Celsius, o que impossibilita o desenvolvimento de seres vivos. Perfeito, Malu, perfeito. Todo mundo conseguiu responder, gente? Como que foi para vocês essa questão? Sim. Muito fácil, né? Muito fácil. Sim. Tava lá em cima. Exatamente. No próprio texto, Posso né? ler o próximo, Pode. professor? No próprio texto tinha a resposta. Então, quem fez a leitura conseguiu fazer. E quem prestou atenção na aula também, né? A próxima pergunta. Quem pediu para ler a B? Eu, Enzo. Pode ler, Enzo. Cite uma ação humana que intensifica o efeito estufa e uma proposta para controlar essa intensificação. Ok. Enzo, o que você respondeu? Eu não tô falando que não. Não respondeu? Eu não fiz, na verdade. Não fez? Então responde, tá? Pode responder, Gabi. Eu coloquei bem assim, as queimadas nas florestas. Quando cortar ou queimar as árvores, replantarem. Exatamente. Então, as queimadas,
elas vão intensificar muito, muito, muito mais nessa questão aí, né, do efeito estufa, né, vai ocasionar, né, abertura de buracos na camada de ozônio, então vai causar uma poluição gigantesca, tá? Aí aqui eu coloquei até uma resposta, né, ações humanas que provocam a poluição do ar, do Gabi falou, né, as queimadas, como a emissão de gases também por indústrias, veículos. Gente, a cada dia que passa a gente tem mais carros circulando nas cidades, né? E aí a gente tem que pensar em quê? Em medidas que visem diminuir esse impacto, como a Gabi falou, né? Então, fazer um reflorestamento, né? Plantar mais árvores, tentar controlar isso, porque senão daqui a uns anos a gente não vai conseguir viver bem no nosso planeta, nem nós, nem os demais seres vivos, né? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão, gente? A gente pode continuar? Sim, não? Pode continuar. Ok. Questão 3. Quem pode ler a questão 3? Sibeli? Posso ler? Pode. 3. Sobre os gases presentes na atmosfera, relacione a primeira coluna com a segunda. Ok. A. Ozônio. B. Oxigênio. C. Nitrogênio. D. Dióxido de carbono. Isso. O dióxido de carbono, pessoal, Professora, Doutora, tem a número 2, a senhora pulou. Eu pulei? É a gente a 3. Ah, meu Deus. Então vamos voltar aqui. Foi Sibeli, culpa é de Sibeli, não é minha, não. Não! Sibeli não vê as coisas direito. Sibeli é a 2, Sibeli, não é a 3, não. Sua importância está no fato de que é o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B. UV-B UVB. O que é nociva aos seres vivos. Dessa forma, a camada em que se encontra age como uma espécie de escudo protetor. Assinale a alternativa que indica a molécula do gás indicado no texto. Ok. Todo mundo identificou, pessoal, essa resposta? Ou teve alguém que teve dificuldade, marcou outra questão? Sejam sinceros. Eu coloquei a letra C. Letra Eu C. quero Quem marcou outra? Teve alguém que marcou outra questão? Quero que vocês sejam sinceros comigo e com vocês. Não tem problema errar, não. Teve alguém que marcou outra questão? Ninguém? Não fez? Professora, tem como você abaixar mais o slide? Bota mais pra cima que não tá tendo. Como eu ver a letra 3, não. Tá dando pra ver a 2. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, a nossa resposta correta, o nosso gabarito é a letra C. Né? A molécula O3, tá? Isso aqui é um O. O3, que significa o quê? Né? Ozônio, gás ozônio, certo? Então, ele que é o nosso gás protetor, que age como um filtro, como, entre aspas, aí, o nosso protetor solar. É responsável por fazer essa filtração desses raios ultravioleta, né? Se não fosse a camada de ozônio, a gente ia ter problemas gigantescos, tá bom? Questão 3. Posso ler a 3, professora? Pode. Sobre os gases presentes na atmosfera, relacione a primeira coluna com a segunda. A. Ozônio. B. Oxigênio. C. Nitrogênio. E D. Dióxido de carbono. Ok. Malu, você tinha conseguido relacionar certinho? Tinha confundido algum? Eu coloquei certinho. C, A, D, B. Igual tá aqui, né? Então vamos ver o significado dele, né? O A, né? Que é o ozônio. Então aqui, principal protetor contra raios UV. Acabamos de falar dele. B, oxigênio. Gás essencial para a vida terrestre. Tranquilo também. C, nitrogênio. Gás inerte mais abundante na atmosfera. D, dióxido de carbono, que é a mesma coisa que o gás carbônico, tá bom? Então, qual a ação dele? Né? Emitido por erupções vulcânicas e veículos, certo?
Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Quer que volte alguma coisa? Não. Eu não. Então tá. Vamos lá, para a questão 4. Quem pode ler a 4? Um dos meninos? Eu, professora. Quem pediu? Eu. Eu quem? Fala o nome. Enzo. Enzo, pode ler. A4, né? Isso. A atmosfera é uma camada gasosa inodora, incolor e insípida, que envolve a Terra e acompanha todos os seus movimentos, prendendo-se a ela pela ação da gravidade, formada de uma mistura de gases. Sobre essa camada, assinale a afirmativa verdadeira. Ok, então aqui vocês têm 4 opções. Vocês iam ler as 4 e marcar a alternativa correta. Teve alguém que marcou outra alternativa a não ser a letra A? Sim ou não? Não, eu não. Eu marquei o gás nitrogênio, é o mais abundante em toda a atmosfera. Certo? Então, nosso gabarito é a letra A. Teve alguém que marcou outra questão? Não tem que estar tudo errado, gente. Eu tinha marcado 2, eu marquei a letra A e a letra B. Você tinha marcado 2? Sim. Ah, tá. Mas a gente só tem uma alternativa correta, tá? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, é letra A, tá? Então, o gás nitrogênio é o mais abundante em toda a atmosfera. Isso aqui é verdadeiro, a gente já viu na aula passada aí, né? Que ele é o gás mais abundante. Próximo fala assim, o gás ozônio corresponde a 0,007% da atmosfera. Tá errado. O gás argônio é essencial para a vida da Terra? Não, né? No nosso caso é o oxigênio. Um dos gases responsáveis pelo efeito estufa é o oxigênio? Não, né? O gás carbônico, como a gente já viu, carbônico, metano, né? Então, temos outros gases aí que provocam o efeito estufa. Pietro, seja bem-vindo, Pietro. A gente já está na correção da questão 4, tá? Depois você assiste o vídeo de correção que eu vou deixar disponível lá na plataforma, ok? Entenderam a questão 4, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Entendi. Como que tá? Entendi. Ok para todo mundo? Estou percebendo que tem alguns alunos que não estão participando. Não está participando porque não respondeu ou porque está com vergonha? Eu não respondo. Fala para a senhora. Eu não fiz atividade É melhor ser ainda. sincero, né, Enzo? Deixa eu ver quem é que vai ler a próxima aqui. Deixa eu ver aqui os nomezinhos. Quem ainda não falou comigo? Cadê o Arthur? Arthur. Quero o Arthur. Cadê Arthur? Arthur saiu, gente? Eu lembro do Arthur que ele era da minha sala de aula. Não, ele estava aqui. Arthur Henrique. Cadê você, Arthur? Tá aí? Sim, professor, eu tô aqui. Lê a próxima questão para nós, Arthur. Questão 5. Observe as afirmações a seguir acerca da imagem de um incêndio florestal. 1. O gás nitrogênio é produto de queima em um incêndio. 2. O gás oxigênio presente no ar é um reagente para a queima sinalizada nessa imagem. 3. Incêndios florestais são queimadas de grandes proporções que geram apenas impactos ambientais. 4. Os incêndios florestais contribuem com o lançamento de gases poluentes na atmosfera que podem intensificar o efeito estufa. Assinale a alternativa que indica as afirmações coerentes com o tema. Ok. E aí, gente? Vocês conseguiram responder? A 2 e a 4. Eu respondi a 2 e a 4. Eu também respondi a mesma coisa. Eu também respondi a 2 e a 4.
Tinha alguém que tinha marcado diferente, gente? Alguém tinha marcado outra alternativa? Antes eu marquei a primeira, a letra A, só que não, isso não, eu marquei a certa. Ah, você tinha marcado a 2 e a 3, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Incêndios florestais são queimadas de grandes proporções que geram apenas impactos ambientais. O que está errado nessa questão, Sibeli? Essa palavrinha aqui, ó. Apenas, né? Porque ele não gera apenas impactos ambientais, geram outros tipos de impactos também, certo? Então, por causa disso, o nosso gabarito, né, fica sendo questão 2 e 4. No caso, letra B de bola. Tá bom? Ok? Sim. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Quer fazer algum comentário sobre isso? Não. E aí, gente, os incêndios? A gente tem incêndios com frequência? Não tem? Como que é essa questão aí? Agora que parou um pouco na Amazônia, mas tinha muito. E agora que deu uma acalmada, né? E vocês vão perceber que de agora em diante, infelizmente, esses incêndios vão voltar novamente. Por quê, professor? Quem passou no jornal de manhã eu vi, porque o tempo, o ar tá baixando. A umidade está muito baixa, né? O clima está muito seco. Então, isso aí facilita, né, as queimadas. E aí a gente tem aqueles vizinhos que não tem muita noção, que coloca fogo no mato, né, gente? Ou você joga assim onde tá aquelas folhas secas. As bitucas de cigarro, né? Então, O professor... Então, lá perto da escola mesmo, lá tem um lugar lá que tem um mato que o povo fica jogando fogo. Pois é, e não pode, né? Porque a umidade do ar já está super baixa. Se vocês, não sei vocês, mas eu mesma já tô sofrendo. Tô tendo que colocar soro o tempo inteiro no nariz, porque tá seco, sangrando. Eu A gente sente Eu recomendo o remédio pra senhora. Não é remédio. Não é tipo remédio. Tem que hidratar muito, né? Colocar soro no nariz, beber muito líquido. Eu tenho esse remédio aqui. Enzimético. Então, é um período que a gente precisa se hidratar muito, né? Se hidratar bem, porque a tendência é ficar muito seco, as pessoas griparem muito, então a gente está aí na época de pandemia, então às vezes você confunde gripe com coronavírus, né? Então é um período que a gente tem que cuidar bastante da nossa saúde, como se hidratando, deixando o ambiente mais úmido, né? Quem tem um umidificador, usar um umidificador. E se vê alguém colocando fogo em algum lote ou alguém conhecido, fala, vou pegar a chinela e vou bater nele. Não faz isso. Vamos lá, para 5. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro caminhão de bombeiro, aí eu vou colocar aqui dentro de casa, eu vou tacar a mangueira na cara dele. A água na cara dele, aí ele vai parar. Professora, eu posso falar vocês? Pode. No processo de fotossíntese, os organismos fotossintetizantes utilizam gás. Sintetizantes utilizam gás A. Só para exemplificar, tá? Não é que tem esse gás A, não. Tipo assim, né? Para vocês verem qual é o gás. Na presença de luz solar para formar moléculas orgânicas e liberar gás B, que utiliza por seres vivos na respiração celular. Os gases indicados em A e B são respectivamente dióxido de carbono e oxigênio. Ok. Vocês sabem o que significa a palavra respectivamente? Sim. O que significa? Respectivamente. Sequência em ordem? Isso. Em uma sequência correta. Então, toda vez que a gente colocar uma questão, né? E aí lá no final tiver assim, respectivamente, significa que você tem que colocar uma resposta que esteja na ordem da pergunta, tá? Ou seja, na sequência certa. Então aqui, ó,
eu citei aqui, no processo de fotossíntese, os organismos fotossintetizantes utilizam gás A, né, na presença de luz solar. Então, aqui eu estou falando das plantas, tá? Então, quem são esses organismos fotossintetizantes? Quem faz fotossíntese, pessoal? Não são as plantas? Gente? Sim, que são. Então, e elas utilizam o gás carbônico, né, para fazerem essa respiração celular delas. Gás carbônico e dióxido de carbono é a mesma coisa, tá? Então, respectivamente, então vocês têm que ir na sequência. Então, falei das plantas. As plantas utilizam o quê? Dióxido de carbono, gás carbônico. Aí depois eu falo assim, para formar moléculas orgânicas e liberam o gás B, que é utilizado por seres vivos na respiração celular. Então, os gases indicados em A e B são respectivamente, então aqui, ó, nós, né, os demais seres vivos, nós que não somos plantas, nós, os demais animais, nós utilizamos qual gás na nossa respiração celular? Gás oxigênio. Então, nós inspiramos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. As plantas absorvem o gás carbônico e liberam para nós o gás oxigênio. Tá bom? Entenderam essa questão? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, o gabarito da nossa 6 é a letra D de Gazinho sair, dado. porque minha luz acabou de acabar. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu gostei muito da atividade, eu gosto muito de ciências. Ai, que bom, fico feliz, Malu. Minhas matérias preferidas, ciências. E matemática. Também legal. Eu prefiro exatas e profanas. Ciências amendas. Gente, Eu gosto mais então... de... Professora, deixa eu Oi, perguntar. Tem o intervalo do almoço, né? Depois não tem mais nenhuma aula? Não, à tarde não, tá? À tarde vai ficar para vocês estudarem, fazer atividade de bloco. As últimas aulas, a gente só vai ter aula até uns 50. Isso. Sibeli é fofinha, né, tia? À tarde vai ficar para Tá vocês bonitinha. colocarem as atividades em dias. Tá vindo aí as culminâncias, então vocês vão ter que, né, tá desenvolvendo vídeos, desenvolvendo as coisas para culminância. Então, por isso que esse horário foi diminuído, digamos assim, tá bom? Para vocês conseguirem se organizar para a gente encerrar aí o segundo bimestre. Não pode diminuir mais, né? Não, vai não. Certo? Daqui a pouco só tem 2 horas de aula. Não, vai acontecer isso não. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo ok? Tudo ok. Podemos encerrar? Sim. Então, um beijo para vocês. Qualquer dúvida me chame no privado. Daphne, não esquece de me procurar no privado, tá? Depois da aula. Ok? Beijo, boa semana. Tchau. Professora, para colocar o nome no chat? Não, já fiz chamada. Tá. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Gabi.